Olá, então voltamos aqui para a parte 2 da introdução ao sistema de controle, né? Que é parte 2 da primeira videoaula da disciplina de modelagem e análise de sistemas dinâmicos. Na primeira parte nós falamos do estudo de sistemas de um modo geral, vimos as definições básicas, as questões dos modelos matemáticos, os tipos de sistema. Então aqui a gente vai falar do sistema de controle, né? Que, como foi falado na primeira videoaula, o tipo de sistema que queremos analisar, né? O tipo de análise, o tipo de modelagem que vai ser feito é com vistas ao uso em sistemas de controle. Tá? Então, o que é controle? Né? Então também é algo que pode ser definido de várias formas. Do nosso ponto de vista aqui, vai ser entendido como um processo por meio do qual se consegue fazer com que o sistema se comporte da maneira desejada. O que é a maneira desejada? Isso vai ser também objeto de estudo nessa disciplina. O controle pode ser manual ou pode ser automático. Né? Manual quando há interação do homem, automático quando não há interação do homem. Nessa disciplina, claro, nós vamos estar interessados em controle automático. Então, aqui é um exemplo bem básico, assim, bem conhecido de sistema de controle. É o exemplo de um aquecimento doméstico a gás. Então, isso é um exemplo muito comum nos livros de controle que foram, né, em sua maioria, escritos no hemisfério norte, nos Estados Unidos, na Europa, e então o exemplo tem mais a ver com o clima dessas regiões, né? Mas ele pode ser também adaptado ao nosso caso como, em vez de sistema de aquecimento, sistema de refrigeração doméstico. Mas aqui, para entender a ideia, né, a gente tem uma casa que é aquecida a gás. Então a gente tem um gás, um fornecimento de gás. Então esse gás ele passa, né, por uma tubulação e ele chega no local onde ocorre a combustão, né, que a gente vai chamar aqui de uma fornalha. Tá? Então, como é que funcionaria esse sistema? Ele é bem simples, né? Hoje em dia, no hemisfério norte, esses sistemas são mais sofisticados, mas esse exemplo, mas ainda há casas que funcionam com esse princípio que é bem simples. Então, a temperatura externa é baixa, vamos dizer que seja, sei lá, 0 grau. Tá? E nós queremos que a temperatura interna seja 18. Né? 18 é frio, né, para um nordestino, né, para o natalense, né, o nordestino é frio, mas para um europeu do norte ou um norte-americano é uma temperatura agradável no inverno. Né? Então, 18 graus. Então, a gente quer que a temperatura da casa seja 18 graus, mas lá fora está mais frio. Então, existe perda de calor da casa para o meio externo, para o exterior. E o que é que acontece? Né? Então, a gente vai aqui ter um circuito comparador, que vai comparar a temperatura desejada, que no caso aqui diz que é 18 graus, com a temperatura que está sendo medida por entre aspas, né, por um dispositivo que é um sensor de temperatura. Tá? Então, tem um sensor de temperatura que diz, opa, aqui está 18 graus e a temperatura medida está, digamos assim, 12. Então vai ter aqui uma comparação, circuito comparador, para dizer que a temperatura desejada é maior do que a medida, e ele vai fazer com que uma válvula de gás se abra. E aí com essa válvula aberta vai entrar gás na fornalha e esse gás vai entrar em combustão e vai começar a aquecer a casa. Tá? Então vai aquecer, 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 até, aqueceu,
passou de 18 graus, aí agora a temperatura desejada está menor do que a medida. Então o que é que ele vai fazer? Opa, vai mandar fechar a válvula de gás, vai parar de aquecer a casa. Parou aí, está funcionando? Não. Por quê? Porque a casa, por mais bem isolada que seja, não tem isolamento perfeito. Lá fora está mais frio do que dentro da casa, então vai ter perda de calor e vai começar a esfriar de novo. A temperatura vai ficar de novo abaixo dos 18 graus o procedimento, né, se repete. Esse sistema, né, também os ar-condicionados, os aparelhos de ar-condicionado antigos, funcionam assim, né, com essa mesma ideia, mesmo princípio, antes desses ar-condicionados mais modernos, split, né, que chamam. Então funcionava assim, né, você ligava, ele resfriava a sala, então, o compressor lá funcionando, aí quando chegava na temperatura, ele parava de funcionar. Aí quando começava a esquentar de novo, automaticamente ele religava. Então é um princípio simples, muito simples, é um sistema de controle muito simples aí, que funciona, mas que funciona, né? Tá? Então é essa a ideia desse sistema de controle. Então aqui ó, eu tenho uma representação gráfica desse sistema que é muito próxima da representação que a gente usa para representar um sistema de controle, né? Só que em vez desses nomes aqui dos dispositivos, nós temos os modelos matemáticos correspondentes, né? Tá? Esse diagrama aqui se chama diagrama de blocos, né? Nós vamos estudar já na primeira unidade. Um diagrama intermediário, né? Então aqui, antes de chegar aos modelos matemáticos, esses dispositivos aqui têm nomes que são nomes assim padrão usados em sistema de controle, que são esses aqui. Veja aqui, bem parecido, né? Parecido, né? Não é igual. Aqui a gente tem os nomes dos dispositivos que aparecem em qualquer sistema de controle automático, qualquer sistema de controle realimentado. A gente já vai falar já do que se trata. Tá? Então, o que a gente quer controlar, né? O elemento central, a gente chama de processo ou planta. Né? Planta vem do inglês, a tradução do inglês plant, não sei porque tem esse nome, não sei a origem, né? Planta, a gente coloca no vaso, né? Está acostumado a colocar no vaso para enfeitar a casa, mas assim, em inglês eles chamam um processo industrial de planta, né? Planta industrial, né? Plant, a gente adotou aqui no Brasil, planta industrial. O processo. Então, no exemplo lá do aquecimento, seria a casa, né? É o elemento principal. Eu quero controlar a temperatura da casa. Tá? Então, essa variável do processo que eu quero controlar, que se chama de variável de processo ou saída controlada. Tá? Então, é a saída, a variável de saída que eu quero controlar. Tá? Que é uma variável do processo. Qual é o dispositivo que atua para que a temperatura seja a que eu quero, né? Nesse exemplo, né? No caso é a válvula de gás que abre e fecha para fazer o gás entrar em combustão dentro da fornalha. Então, esse dispositivo é um sistema de controle que a gente chama de atuador. Tá? Um dispositivo que atua no processo para alterar o valor da saída controlada. A variável do atuador que diretamente altera o funcionamento do processo, a gente chama de variável manipulada ou entrada de controle. Nesse esquema, que é um esquema que a gente chama realimentado, porque o controlador tem informação da saída medida por um sensor, a gente precisa de um sensor, né? Que é um dispositivo que mede, entre aspas, a variável de saída. Essa medição é comparada aqui com o valor da temperatura que a gente quer. Então, no caso desse exemplo,
Então, a gente chama esse valor de sinal de referência. Então, o usuário do sistema de controle vai dizer, eu quero 18 graus. É o sinal de referência que vai ser comparado com a saída controlada. Essa diferença aqui, passa aqui no comparador, né? E gera um sinal que a gente chama de sinal de erro. Sinal de erro. O controlador, que é o dispositivo, digamos assim, inteligente aí desse sistema, ele vai ter essa informação de um erro. Opa, a temperatura está maior do que o que eu quero. E aqui vai ter uma lógica nesse exemplo, mas poderia ser um dispositivo. E hoje mais de 90% dos processos é um software, é um programa, computador, tá certo? É uma lógica de programação, né? Que, com base nesse erro, vai enviar um sinal para o atuador atuar da maneira correta, se o controlador for bem projetado, para que a saída controlada seja aquela desejada. Tá? Então, isso funcionaria muito bem, sem precisar de muito chaveamento, né, do dispositivo de controle da temperatura, mas o que é que vai acontecer? Você tem sempre, naquele exemplo, você tem algo que tira essa variável aqui do seu valor, que no caso é a perda de calor da casa para o meio externo. E essa perda de calor, essa alteração, esse fator, essa entrada exógena externa que altera o comportamento do sistema, a gente chama de perturbação. Então, aqui nesse diagrama estão praticamente todos os elementos que compõem um sistema de controle para esse exemplo. Né? Nesse exemplo, eu indiquei aí a correspondência de cada dispositivo com cada elemento desse aqui, mas um sistema de controle qualquer, controle de nível de tanques industriais, controle de velocidade de um sistema mecânico, controle de posição de um quadricóptero, controle de velocidade de motor, qualquer desses problemas de controles de sistemas diferentes, nesses sistemas vão ser encontrados esses dispositivos, esses elementos, né? Controlador, atuador, processo, sensor, perturbação, sinal de saída controlada, entrada de controle, sinal de referência. Tá certo? Tá? Então aqui nesses slides, a seguir estão essas coisas que eu já falei. Tá certo? Esse controlador eu falei controle realimentado, né? Controle realimentado também é chamado de controle de malha fechada. O que é um controle de malha fechada? O que é um controle de malha aberta? Malha, ou laço, então, malha, né, ou laço, digamos assim, essa sequência aqui, ó, é um laço, né, sequência fechada aqui de sinais. Né? Então, os sinais eles transitam aqui entre esses blocos, depois eles voltam para cá. Então, isso daqui, esse retorno aqui, a gente chama de realimentação ou retroação, né? Tem essa tradução também em português, que o termo em inglês é mais unificado, é o feedback. Né? Então, alimentação para trás, retroalimentação, realimentação. Então, o controle realimentado, a saída controlada é realimentada para a entrada, é medida e influencia aqui no comportamento do sistema. Mas você pode fazer um sistema de controle que não tenha isso, que é esse daqui. Sistema de controle de malha aberta, você não tem um sensor. O atuador você tem, tá? Aqui só simplifiquei, eu não coloquei aqui, você tem sempre o atuador, né? Que é o dispositivo que atua no processo. Mas você não tem o sensor e não tem a comparação, né? Só tem isso aqui. Você aplica aqui o sinal de referência e o controlador tem que se virar para a saída controlada ser a que você quer. Então, ela não é comparada com a referência para poder ser corrigida. Então, acho que intuitivamente, né, dá para ver que esse sistema é menos eficiente do que o sistema do exemplo anterior. Porque você está, digamos assim, o controlador está atuando às escuras.
né? Ele não tem a informação, não sabe o que está saindo, ele não tem como corrigir. Então, se houver algum problema aqui, perturbação, né, uma coisa que altere isso daqui, não tem como o controlador corrigir, porque ele não tem essa informação daqui. Tá? Então, por outro lado, ele é um sistema bem mais simples, não tem todos esses dispositivos, mais econômico, né? Então você não precisa de sensor. Né? O sensor, a depender do seu processo, pode ser caro, né? Então, é um dispositivo mais simples de ser implementado. Existem aplicações que o controle é mais aberto. Então a gente tem aqui 2 exemplos, tá? Bem comuns do dia a dia, a programação de máquina de lavar roupa, né? Então as máquinas de lavar roupa funcionam como? Você escolhe um daqueles programas que tem lá, tá? E, sei lá, mais sujo, menos, sei lá, depende da máquina. Cada máquina tem programação diferente. Roupa de algodão, lavagem pesada, tem tudo isso. Você escolhe, você escolheu, ligou a máquina e ela vai trabalhar independente da medida da saída controlada. O que é que seria saída controlada? Um exemplo desse, né? Uma máquina de lavar roupa. Seria o grau de sujeira da roupa, né? Existe sensor de grau de sujeira? Não existe. Você pode, sei lá, um sensor baseado sei lá, na cor da água. Não sei, mas veja, não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa tão simples de fazer. E se você for fazer isso, vai ficar certamente, sua máquina vai ficar muito cara. E aí você não vai conseguir vender muitas unidades, né? Existem já máquinas mais sofisticadas, né? Que até que ajustam a programação em função do peso, né? Então, mas aí o preço, obviamente, vai ser maior. E assim, será que justifica você pagar muito mais caro por causa desse recurso? Às vezes, provavelmente não, né? Então, essa é a vantagem do sistema de malha aberta, a simplicidade e o custo, né? Outro exemplo bem conhecido, programação de semáforos. Como é que funciona aqui nas cidades aqui do Brasil? Programação de semáforos, né? Então, você tem cidades maiores, né? Você tem lá um sistema, você tem um departamento na prefeitura de controle de tráfego, então ele faz um estudo, né? Do tráfego da cidade e determina, opa, nesse semáforo aqui ele tem que ficar aberto tantos minutos, fechado tantos minutos. Mas na hora do rush, né, na hora do pico lá de tráfego, muda. Isso aí pode ser mudado. Então, é isso, né? Então, durante um período do dia fica com a programação fixa, depois, na hora do pico, muda a programação. Mas não existe um dispositivo que meça o fluxo de veículos e altere a duração de abertura dos semáforos automaticamente. Poderia existir isso? Poderia, e existe, né? Existe, né? Em cidades de países mais ricos, você tem esse tipo de modelo, esse tipo de sistema que corrige automaticamente a programação. Mas, obviamente, você imagina como é mais caro isso, né? Mais sofisticado, mais difícil de implementar. Você teria que ter sensores de fluxo de veículos instalados em pontos estratégicos da cidade. Então, ficaria um sistema eficiente, mas mais caro que, né, as cidades brasileiras aqui não têm, na sua grande maioria, condições de implementar. Bom, e o controle de malha fechada, que também está simplificado, né? Não representei o sensor, você fecha a malha, né? Que aí você pega aqui, mede a saída controlada e realimenta aqui para a entrada. Tá? Aquilo que a gente explicou, aquele primeiro exemplo de controle de aquecimento e refrigeração doméstico já é um sistema desse tipo. Pelo fato de atuar, de corrigir, né, o comportamento do sistema com base na medida da saída, traz diversas vantagens intuitivamente claras, né? Então, aqui nesse primeiro momento nós não vamos demonstrar isso
matematicamente, mais para frente a gente vai ver. Então, a realimentação permite estabilizar sistemas instáveis, é menos sensível a modelagem de perturbações, né? O sistema que usa a malha fechada, a realimentação, é menos sensível a modelagem de perturbações. No exemplo, o próprio exemplo lá do aquecimento, a gente vê como isso funciona, né? Tem a perturbação lá esfriando a casa e automaticamente o sistema corrigindo isso. Permite melhorar o desempenho do sistema. Então aqui, o sistema de controle que nós estudamos aqui é o sistema de controle realimentado. Certo? Aqui mais um exemplo clássico, um exemplo de controle de velocidade de uma mesa rotativa que de uma maneira mais simples é o controle de velocidade de um motor de corrente contínua, né? A mesa rotativa aqui estaria acoplada no motor, poderia ser, por exemplo, a mesa rotativa que tem um leitor de CD-ROM ou um leitor de DVD, né? Você tem uma mesa rotativa acionada por um motor, onde você coloca lá o DVD e aquela mesa tem que rodar uma determinada faixa de velocidade para que a leitura seja correta. Então você tem que controlar essa velocidade. O controle de malha aberta seria isso aqui, né? Então a velocidade da mesa ela é proporcional à tensão aplicada no motor. Então você teria aqui um conjunto, né, uma bateria com um potenciômetro, onde você ajustaria a velocidade que você quer, e aqui um amplificador com ganho que, tá certo? Que permite você aplicar a tensão adequada para a velocidade que você quer. Então você ajusta isso daqui. Vai funcionar, você ajustou aqui, opa, quero essa velocidade, tá? A velocidade que eu quero. Mas aí com o tempo, desgaste dos equipamentos, aquecimento, né, mudança de temperatura, várias outras coisas, sei lá, pesos diferentes aqui, né? Você vai colocar um DVD e, né, sei lá, você coloca um DVD pirata, foi fabricado ninguém sabe como, que tem um peso um pouquinho diferente ou que é um pouquinho torto. Então tudo isso pode alterar aquele ajuste. Então isso vai causar problemas, então você tem que, para evitar isso, você tem que fechar a malha. E fechar a malha, no caso aqui, né, é colocar um dispositivo que mede a velocidade. Então, um tacômetro é um dispositivo que gera uma tensão proporcional à velocidade de rotação. Tá? Então, essa tensão você vai poder comparar agora com um sinal de referência, e aí você vai ter um sistema que é menos sensível a perturbações, a mudança de parâmetros, aqueles fatores que eu falei, né? Tá? Então aqui é só a explicação, né, da malha aberta, né? Aqui eu transformei aqui esse diagrama aqui no diagrama de blocos, onde aqui tem os dispositivos de sistema de controle, o controlador, o atuador e o processo. O processo é a mesa rotativa, quem atua para alterar a variável que eu quero controlar, que é a velocidade da mesa, é o motor, que é o atuador, e quem envia o sinal para o atuador, a partir do sinal de referência, é o controlador, né, que é o amplificador de corrente contínua aqui na malha aberta. Então, quando eu fecho a malha, o que é que vai acontecer? O sensor, né? O sensor aqui, que no caso é o tacômetro, que vai entrar aqui e vai mandar um sinal que vai ser comparado com a velocidade desejada. Então, esse é o controle em malha fechada. Então, esse aqui é um exemplo de como se fechar a malha, né, a partir de uma malha aberta. Então, o que eu falei, né? Então, o que é que fecha? Qual é o elemento que vai permitir fechar a malha? É o sensor, né? Sensor. Bom, o sistema de controle, então na primeira parte da videoaula, né, parte 1, a gente falou de diversos modelos matemáticos para representar um sistema. Eu falei, tem a equação diferencial, o modelo de estado e a função de transferência.
A teoria de controle, como nós conhecemos hoje, ela começou a ser desenvolvida na década de 1920, certo? E então, antes da era dos computadores digitais, e começou a ser desenvolvida, a aplicação era um projeto de amplificadores realimentados, então na área de eletrônica. Então, pela falta de computadores digitais e por essa aplicação de eletrônica, né, se desenvolveu inicialmente os métodos baseados em funções de transferência. Né? Então, funções de transferência podem ser obtidas experimentalmente de uma maneira relativamente fácil quando você tem, no caso de aplicações eletrônicas, osciloscópios, geradores de funções, né? Você tem uma série de facilidades para obter experimentalmente funções de transferência. E essa teoria baseada em funções de transferência, resposta em frequência, ficou conhecida como teoria clássica. Mas aí quando chega nos anos 1950, já começam a aparecer os primeiros computadores digitais e você trabalhar com modelos de estado, que são modelos baseados em matrizes, né? Então você tem muita operação matricial, que é muito difícil de fazer na mão, né? Torna-se viável com os computadores digitais e a teoria baseada em modelos de estado se desenvolve e essa teoria ficou conhecida como teoria de controle moderna. Né? Hoje em dia não faz mais sentido falar em moderno, tem técnicas muito mais avançadas hoje em dia, mas ficou essa classificação. Então, clássico é modelo de função de transferência, modelo de frequência e moderno modelo de estado. E ainda são as duas representações mais usadas na teoria de controle. Tá certo? Como é que se faz o projeto de um controlador? Pelo método clássico. No método clássico, os sistemas são representados por funções de transferência. Então, aqui, aquele diagrama de bloco que eu mostrei, que tinha nomes controle, controlador, processo, atuador, etc. Agora eles vão ser funções de transferência. Né? Então aqui, essa figura já serve para ressaltar uma coisa que eu vou falar bastante ao longo do curso. Né? Uma das coisas fundamentais nesse curso aqui, nessa disciplina, é a gente saber traduzir um modelo matemático, uma coisa abstrata, em coisas concretas. Tá? Que são coisas concretas. Coisas concretas, eu quero controlar a temperatura, eu quero ligar o ar-condicionado na minha sala, eu quero colocar 20 graus e eu quero que em 5 minutos a temperatura esteja em 20 graus e antes de chegar em 20 graus ela não pode cair abaixo de 18. Então isso é uma coisa concreta. Como é que eu chego nisso a partir de modelos matemáticos que são coisas abstratas? Né? O modelo matemático aqui é uma função de transferência. São dois polinômios, um polinômio sobre o outro. Um polinômio característico. As raízes do polinômio característico, os polos. Tá? Então, uma das coisas fundamentais aqui nesse curso é a gente traduzir essas coisas abstratas na coisa concreta. Então, isso é um dos objetivos dessa disciplina. Certo? Então, aqui, como é o método clássico, a gente tem a coisa abstrata aqui, que é o modelo matemático, polos e zeros, né? A função de transferência, polinômios. E o controlador, ele vai ser também um sistema que tem também seu polinômio, seus polos e zeros. Então, uma das primeiras traduções que a gente vai fazer é traduzir os polos. Nós vamos ver que os polos são os elementos fundamentais, os elementos que determinam a natureza da resposta em um sistema representado por uma função de transferência. Então, nós vamos querer traduzir esses polos em uma especificação de uma temperatura que a gente quer controlar. Uma vez que a gente souber fazer isso, quando a gente quiser atingir determinada temperatura com determinada característica, o que a gente vai fazer? A gente vai manipular os polos. Então, isso que é
Esses são os métodos analíticos em engenharia. A gente vai manipular uma equação matemática para obter um efeito no sistema real. Certo? Então, basicamente, o método clássico é calcular aqui os parâmetros do controlador, da função de transferência do controlador, para que os polos desse sistema aqui de malha fechada sejam os polos que deem a resposta que eu quero. Tá certo? Então, esse aqui ó, é o controlador mais conhecido, é o controlador PID. Certo? Tem essa função de transferência. Então, ele tem uma parte que é proporcional ao erro, que é o P, uma proporcional à integral do erro, que é o I, e uma proporcional à derivada do erro. Né? O erro é esse sinal aqui, é a diferença entre o sinal de referência e o sinal de saída. Aqui só um exemplinho, ó. Digamos que o processo seja representado por esse sistema. Então, esse sistema aqui ó, tem esses polos, o processo, tem essa função de transferência, tem esses polos, menos 1 mais ou menos J2. A gente vai, né, um dos objetivos desse curso, a gente vai chegar no final do curso e saber, opa, esse polo aqui vai dar uma resposta, esses polos aqui complexos vão dar uma resposta muito oscilatória e vai dar um sobressinal muito grande. O que é o sobressinal? O sobressinal é a ultrapassagem, essa ultrapassagem aqui, ó, da resposta em relação ao valor final. Então, isso aqui não dá uma resposta boa. Eu quero uma resposta mais rápida e menos oscilatória. Então, esse controlador que foi calculado, como é que eu calculo isso? Calma, isso aí vai ser visto não nessa disciplina, inclusive, né? Projeto de controlador é a disciplina que vem depois de sistemas de controle, que a gente vai saber fazer análise, a gente ainda não vai saber fazer o projeto. Vai começar, a gente vai ver rudimentos de projeto, mas isso aí é outra disciplina. Então, aqui eu fiz um projeto, tá? E com esse controlador aqui, os polos agora são esses aqui. Eu falei, opa, aqui não tem nenhum polo complexo. Aí, polo complexo, a resposta não vai ser oscilatória, aquela ultrapassagem talvez não ocorra. E a parte real aqui, em módulo, é maior, né? É mais negativo do que essa daqui. Então, a resposta tende a ser mais rápida. Isso que eu estou falando da tradução, que é a coisa que a gente vai estudar. E aqui o que é que acontece? Aqui é a resposta, então aqui a gente já tem coisa mais concreta. Então o meu sinal de referência era 1, sinal constante igual a 1, ó, ele veio para 0,8. Isso que a gente chama é o erro de rastreamento, que é de 20%. Essa é a coisa que a gente vai estudar, como calcular isso, como eliminar isso também. Né? Ele ultrapassou o valor final aqui, tá certo? De 20,8%. Opa, isso não é bom, é muito grande, eu quero reduzir isso. E ele entrou aqui nessa faixa entre mais ou menos 2% do valor final, ou seja, ele chegou no valor final, assim, no valor final matematicamente a gente nunca chega, porque isso aqui é assintótico. Mas do ponto de vista prático, quando é que a gente considera que chegou no valor final? Quando tiver numa faixa entre mais ou menos 2%, mais ou menos 5%, ele chegou aqui em 3,74 segundos. Estou chamando isso aqui de desempenho em malha aberta. Com aquele controlador, olha como ficou. O sinal de referência era 1, aqui ele foi para 1 exato, 0% de erro. Né? O tempo lá, que foi de 3,7 segundos, aqui foi de 1,22, o tempo de acomodação. E aquela ultrapassagem, que tinha sido de 20,8%, foi reduzida a metade. Tá? Então, o controlador fez várias coisas, o controle realimentado, né? Primeiro tirou o erro, isso é uma das funções básicas do controlador, né? Se eu quero que 20 graus, não pode ser 20% a menos, né? Seria 16, chegou em 16, não é satisfatório. Tá? Não precisaria ser zero, né? Pode ser, sei lá, 19,5, 20,5, não precisa ser zero, mas tem que ser menor. Então, uma das coisas básicas que o controlador faz é isso daqui. E ele torna a resposta mais rápida, outra função aqui do controlador. Então, repetindo, né, acho que você vai se cansar de ouvir falar isso durante o curso,
Como é que eu chego nisso aqui? É mágica? Não é mágica, é porque a gente aprende a fazer a tradução dessa coisa aqui, esse bando de número aqui, de polinômio, numa coisa mais concreta, que é essa resposta daqui. Tá? Que é a comparação das duas no mesmo gráfico, malha aberta e malha fechada. A gente vê claramente como a resposta de malha fechada melhorou o desempenho da resposta. Essa que eu mostrei foi a abordagem clássica. Como é a abordagem moderna? A abordagem moderna usa modelos de estado, né? São esses modelos aqui, ó. Esses aqui são matrizes, né? Então parece um modelo bem mais complexo. Não é, né? A gente vai ver que ele é mais completo, né? É mais completo, realmente. É um pouquinho mais complexo, é verdade. É mais completo do que a questão de transferência. Mas hoje a gente tem uma série de ferramentas que permitem trabalhar com esse tipo de modelo sem muita dificuldade, né? Então, aqui, as técnicas são um pouquinho diferentes, tá? Vou fazer a questão de realimentação de estado. Então, em vez de eu medir a saída, eu teria que medir todas as variáveis de estado. A gente vai ver que isso já é mais difícil, exige mais sensores, porque você tem muito mais estados, né? Veja que a saída é uma combinação dos estados. Então, você tem mais estado do que saída. Então, você precisa de muito mais sensor, nem sempre é possível. Tá? Mas essa é uma discussão que vai ficar para depois. E aí o que acontece? Quando eu faço isso aqui, o sistema área fechada fica dessa forma, né? Caramba, e agora? Cadê os polos? Então, na primeira parte do curso, eu falei para vocês que existe uma relação entre os polos e os autovalores dessa matriz. Então, a ideia continua sendo a mesma. É alocar os autovalores, que na abordagem clássica se chamam polos, né? Eles são irmãos quase gêmeos. Também vai discutir isso. Alocar numa região adequada que, quando eu fizer a tradução para a resposta real, dê a resposta adequada. Então, em vez de manipular polos, vou manipular autovalores, né? Então, a ferramenta matemática é um pouquinho diferente, mas a ideia que está por trás é a mesma. Tá certo? Que seria a abordagem clássica. Bom, então, os exemplos que eu dei, né, o que estou falando até agora, eu falei tudo sempre do mundo analógico, né, de tempo contínuo. Como é que seria o mundo digital? Como é que isso funcionaria no mundo digital, né? No mundo digital, o que é que ocorre, né? Basicamente, vou voltar aqui para o PID. Esse bicho aqui, né? Esse PID aqui está representado matematicamente como uma função de transferência. Mas o que é que ele é de fato? Então, nos primórdios da teoria de controle, que eu falei para vocês que foi a aplicação onde ela começou a se desenvolver, era de projeto de amplificadores realimentados, isso era um circuito eletrônico, tá certo? Então, essa função de transferência aqui, você realizava a partir de circuitos eletrônicos, amplificadores operacionais, capacitores, indutores, resistores. O que é que você fazia? Você montava um circuito que tinha a função de transferência desejada, né? Nesse caso aqui, desse controlador, que é o mais usado na indústria, você precisava de integradores, amplificadores e derivadores. Isso já se sabia fazer naquele tempo com dispositivos eletrônicos, né? Tá certo? Então, essa é como era feito, né? Mas hoje em dia é o mundo digital, né? Então, isso aqui não é mais um amplificador, não é mais um circuito eletrônico analógico. É um circuito digital? Não é o circuito digital também. O circuito digital ele vai dar suporte a isso. Você precisa de um circuito digital para implementar todo o seu sistema, né? Você precisa de circuitos digitais para fazer a amostragem dos sinais analógicos.
a digitalização, né? Você tem que converter do analógico para digital. Depois você tem que converter, né? Quando você fizer lá o processamento de digital para analógico, para aplicar no processo. Que é basicamente isso que está representado aqui. Tá? Então, o seu controlador agora no mundo digital matematicamente é uma função de transferência em Z. A função de transferência em Z no domínio do tempo é uma equação de diferenças. E a equação de diferença é uma equação recursiva que você implementa via software. É um programa. Tá? Então, o controlador digital é um programa computador. Não é um dispositivo. Ah, mas como assim? Como assim um programa no tempo? Sim, para aquele programa se trata, né, para o resultado do processamento ser aplicado no sistema, você tem que ter, claro, os dispositivos, né, como já falei, que faz a conversão analógica digital, digital analógica, e você tem, está até indicado aqui, né, conversão DA, conversão AD, para você poder aplicar no processo que continua sendo um sistema analógico, né, um sistema contínuo, um tempo contínuo. O processo, né, não é digital. A casa não é digital, a temperatura da casa é uma coisa contínua, né? Tá? Então tem todos esses dispositivos eletrônicos que fazem isso daqui. Mas o controlador em si é a parte lógica. É um programa de computador, é um software. Tá certo? Então veja a coisa, né? Vocês sabem, né? A coisa do vantagem de sistemas digitais, né? É que aquilo que você implementava com dispositivos analógicos, se você projetasse errado, você tinha que alterar o circuito. Hoje você altera via software, né? Então, mas dito isso, como é que a gente faz um projeto, uma análise de um sistema dessa forma, né? Sistema digital de controle? Tem duas maneiras, né? Então, pensando até na análise do projeto. Um é o seguinte, ó, eu vou pensar que é tudo analógico. Não quero saber essa coisa digital, porque é complicado, estou acostumado a calcular tudo em S, essa coisa de Z, então vou fazer tudo analógico. E vou fazer o projeto e a análise do projeto analógico. Contínuo, né? Tempo contínuo. Projetar um controlador analógico. E no final das contas, como o controlador, a implementação digital, eu vou discretizar o controlador. O que é que significa discretizar? É achar uma função de transferência de tempo discreto que aproximadamente realiza o que essa aqui faz. Ou tem outra abordagem, não, eu sei que é tudo digital, eu já nasci no mundo digital, vou fazer tudo digital em Z. Então já vou discretizar o sistema, o processo, já vai ser G de Z, e vou fazer o projeto todo discreto. Então existem essas duas possibilidades. Qual é a melhor? Aqui sempre funciona melhor essa de baixo. Por quê? Porque você já está fazendo o projeto levando em conta que o seu sistema é digital. Tá? Então, aqui, quando você faz a discretização da planta, do processo, você já leva em conta qual é o período de amostragem, né? Já leva em conta de que maneira você vai fazer essa conversão digital para analógico, você já leva tudo isso em conta, então você já tem uma representação que é mais fiel ao que realmente acontece. Aqui não. Aqui não. Aqui você esqueceu, você só discretiza o controlador no final, mas você fez o projeto sem levar em conta que isso era discretizado. Mas esse aqui de cima tem chance de funcionar? Tem. Ele tem chance de funcionar se o seu sistema digital tiver um comportamento próximo ao do sistema analógico. Quando é que isso acontece? Se o seu período de amostragem for muito pequeno, né? Se você faz uma amostragem com a taxa muito alta, o período é pequeno, então o sistema digitalizado, discretizado, tende
a ter um comportamento mais próximo do sistema analógico. Mas nem sempre você pode escolher isso, né? Então, esse projeto aqui de baixo, essa abordagem aqui de baixo, você já vai levar em conta qual é sua taxa de amostragem, que depende do dispositivo que você está usando. Nem sempre você escolhe isso. Isso aqui, né, vai dar um resultado geral melhor. A gente vai discutir um pouco isso também. A gente vai discutir especificamente essa parte aqui de discretização. Vai ser uma das coisas que a gente vai ver como fazer, como obter o modelo discreto de um sistema contínuo. Muito bem, então estamos chegando ao final. Vistas todas essas nuances, esse tipo de sistema, essa coisa que eu falei de traduzir modelo, uma resposta, o que é que a gente vai estudar aqui nesse sistema? Sempre as coisas mais simples, né? Então, sistemas só lineares. Aqui não está 100% correto, porque nós vamos ver um pouquinho de não linear, mas esse pouquinho é justamente como, a partir de um sistema não linear, obter um sistema linear, certo? Para a gente se livrar do não linear. Então, a partir desse momento, a gente sabendo obter o modelo linearizado, a gente vai fazer toda a análise linear. A análise aqui vai ser 100% linear. Determinístico, não vão entrar elementos aleatórios, causais, aquilo que eu falei na primeira aula, né? Na primeira parte da aula, sistemas físicos são causais, a resposta presente não depende de entradas futuras. Sistemas invariantes no tempo, nós vamos sempre supor que os parâmetros do sistema não mudam com o tempo. Agora vamos ver contínuos e discretos. Já comentei também, inclusive como obter modelos discretos de sistemas contínuos. Mono e multivariáveis, tá? A gente vai, sempre que possível, né, representar sistemas gerais, que podem ser multivariáveis, mas as análises particulares vão ser feitas só em sistemas monovariáveis, tá? Então, o grosso do curso a gente vai tratar apenas de sistemas monovariáveis. Sistemas multivariáveis vão surgir naturalmente quando tiver perturbação, né? Perturbação, quando o sistema for sujeito a perturbações, as perturbações são outra entrada do que a entrada de referência. Diferente da entrada de referência, então a gente vai ter duas entradas, isso vai ser multivariável. Mas, no grosso do curso, a gente vai tratar de sistemas monovariáveis. Esse aqui é o programa do curso, tá? A divisão por unidades. Tá? A primeira unidade, introdução à análise de sistemas de controle, é essa aula que a gente está terminando agora. Segunda parte, né? Está dividida em duas partes. Modelos contínuos e modelos discretos. Então, vamos ver quais são os modelos que a gente já viu nessa aula, né? Basicamente, equações diferenciais, modelo de estado e função de transferência, contínuo e discreto. Como calcular a resposta desses sistemas, os elementos que se relacionam com a resposta, como traduzir esses elementos do modelo matemático em coisas mais concretas da resposta, né? No primeiro momento ainda uma tradução, mas de uma matemática para outra, a forma geral matemática da resposta. Na segunda unidade vamos falar da modelagem de alguns sistemas dinâmicos, circuitos elétricos, sistemas massa-mola, amortecedor, translacionais e rotacionais, sistemas eletromecânicos, fluídicos e térmicos. E vamos usar aquela abordagem que eu já mencionei na primeira parte dessa videoaula, que é de sempre tentar obter um circuito elétrico equivalente para os diversos tipos de sistemas. Depois, uma vez sabendo modelar, o que é que eu falo modelagem, né? No caso aqui, a modelagem matemática é a obtenção de um modelo, e os modelos que nós vamos obter são funções de transferência e modelo de estado, né? Uma vez de posse desses modelos, vamos poder estudar propriedades a partir do modelo matemático. Então, ainda na segunda unidade, essas duas propriedades, controlabilidade e observabilidade.
E na terceira unidade, a propriedade de estabilidade, que eu até já mencionei aqui nessa videoaula. E no final da terceira unidade, que é o final do curso, a gente vai chegar nessa tradução que eu falei, né? A tradução agora mais concreta, a tradução do modelo matemático em medidas de desempenho do sistema de controle. Ultrapassagem do valor máximo, tempo de acomodação, tempo da resposta, erro de rastreamento, quer dizer, o erro entre a saída desejada e a saída de referência. Né? Então, com isso vamos concluir o curso, né? Na terceira unidade. A bibliografia básica desse curso é essa primeira daqui, que é uma apostila que foi redigida pelos professores Abelardo Medeiros e o professor André Maitelli. Essa apostila vai ser disponibilizada no CIGAR, ela é disponibilizada no CIGAR, e o grosso do curso, né, a maior parte nós vamos seguir essa apostila. Alguns assuntos que não tem na apostila, tá? A gente vai ver aqui nas aulas, nos slides, e podem ser encontradas em qualquer livro de sistema de controle. Tá? Então aqui eu estou indicando 3 livros dos mais usados aqui no Brasil: o Ogata, o Dorff e o Franklin Powell. Né? São 3 livros bem usados aqui no Brasil, na área de controle, né? Mas a bibliografia principal na verdade, essa primeira aqui, essa apostila. Essa daqui é interessante consultar também, se vocês tiverem acesso, né? Quando o assunto não for explorado na apostila. Aqui, essas duas que eu coloquei como complementares, são essa aqui para quem tiver que relembrar alguma coisa de sinais e sistemas, veja que nós vamos usar muitas transformadas, tá? Então é um pré-requisito importante esse curso, dominar as transformadas de Laplace e a transformada Z. Então nós não vamos fazer revisão das transformadas, tá? Então uma coisa que você já viu nas disciplinas pré-requisitos. Então quem não tiver bem enferrujado, né, com esses conceitos, eu sugiro fortemente que dê uma revisada. Então, esse aqui é um dos livros, mas não precisa ser o latim, pode ser outro. Né? E esse aqui, esse livro, Sistema de Controle Digital, por que, né, eu coloquei aqui? Esses livros, interessantes, né? Esses livros aqui de controle, que eu indiquei aqui, veja que eles estão aqui 11ª edição, 6ª edição, 5ª edição, né? São livros muito antigos, né? O Ogata, em particular, eu conheço mais, que foi o livro que eu usei na minha graduação. Imagine quanto tempo, né? Já existia, né? O Ogata. Então, anos 1970, 1980, né? A primeira edição do Ogata, acho que nos anos 1970. E a teoria toda era construída em cima de modelos contínuos, né, analógicos. Tá? Então, esses livros aqui não têm quase nada de tempo discreto. Tá? Então, a abordagem que havia antigamente, até hoje, né, tem alguns cursos de engenharia que ainda usam essa abordagem. Você estudava tudo contínuo, depois você fazia uma disciplina separada de discreto. Aí tinha esses livros aqui específicos de discreto, né, de digital. Então, com o tempo isso evoluiu e se descobriu que a teoria é muito parecida, né? Os modelos matemáticos são diferentes, mas a noção de polos, né, dos elementos de alto valores é praticamente a mesma. Então, muita gente acha que não vale a pena você estudar isso em disciplinas separadas, né? Você pode estudar as duas coisas juntas, né? Então, são poucos livros que tratam dos dois modelos, né? Contínuo e discreto, por isso que eu coloquei aqui como uma bibliografia complementar.
Bom, então esse é o fim, né, dessa videoaula, né, mas para complementar, para concluir, né, as videoaulas, assim, dessa parte introdutória, você deve assistir um vídeo, né, esse vídeo aqui, que também o link vai estar disponível no Cigarro. É um vídeo sobre quadricópteros, né? O assombroso poder atlético dos quadricópteros é um vídeo muito conhecido, muito famoso aí. É uma TED Talk, né? Daquela série TED Talk. E esse vídeo ele ilustra muitas das coisas que nós falamos aqui. Então, uma atividade para completar essa parte introdutória, vocês assistirem esse vídeo, né? E relacionar os elementos que vão aparecer nos vídeos, né, do sistema apresentado no vídeo, que é o quadricóptero, com aqueles apresentados na videoaula. Tá? Então, vocês já vão assistindo o vídeo com uma visão já atento para tentar identificar no vídeo os elementos que foram apresentados aqui. Então, é isso. Esse é o fim dessa videoaula. Obrigado pela atenção e até a próxima.